A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências da Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo ensinamento. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. E vamos à mensagem inicial, os pré-adamitas. Isto podemos ler na Revista Espírita de 1860, em resposta a uma carta recebida. Dizeis que Adão nem é o primeiro e nem o único que tenha povoado a terra. Se assim fosse, seria preciso admitir que a Bíblia é um erro, desde que o ponto de partida seria controvertido. Igualmente diz a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a data de cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia. Ela foi tirada do nada. O texto é formal. Eis que a ciência positiva, inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está inscrita em caracteres imprescritíveis no mundo fóssil. E está provado que os 6 dias da criação são outros tantos períodos, talvez de várias centenas de milhares de anos cada um. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. Escavando os arquivos da Terra, a ciência reconheceu a ordem na qual os diferentes seres vivos apareceram em sua superfície. A observação não deixa dúvidas quanto às espécies orgânicas que pertencem a cada período. E essa ordem está de acordo com o que é indicado no Gênesis, com a diferença de que esta obra, em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus, em algumas horas, realizou-se sempre por sua vontade, mas conforme as leis da natureza, em alguns milhões de anos. Por isso, será Deus menor ou menos poderoso? A religião sempre será forte quando marchar de acordo com a ciência, porque estará ligada à parte esclarecida da população. Assim falando, queremos servir aos mais verdadeiros interesses da religião. Ela será sempre respeitada, se mostrar de acordo com a realidade e quando não a fizerem consistir em alegorias cuja realidade o bom senso não pode admitir. É com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita. E hoje, com o 22º encontro, teremos o tema Longevidade dos Patriarcas. Uma releitura do livro bíblico O Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos da queda dos anjos. E no programa de hoje, continuaremos a fazer uma interpretação detalhada e minuciosa do capítulo 5 e de outros capítulos seguintes do Gênese mosaico, entre outros textos bíblicos. E como epígrafe, temos: E Adão, aos 130 anos, gerou Sete. E todos foram os dias de Adão, e viveu 930 anos e morreu.
Então, isso podemos ler no livro de Gênesis de Moisés, capítulo 5, e versículos de 3 a 5. E agora vamos ao nosso texto base. O espírito de Lamennais, na Sociedade Espírita de Paris, através do médium Sr. A. Dedier, deixou-nos a seguinte indagação: que vos importa a idade dos patriarcas em geral? Por exemplo, a de Matusalém, em particular. Pois, para ele, a natureza no planeta Terra frisa bem o autor espiritual. Jamais tem tido contrassensos e irregularidades. E se a máquina humana alguma vez variou, jamais repeliu por tanto tempo a destruição material, ou seja, a morte. Isso podemos ler na Revista Espírita de 1863. O próprio Moisés, no livro de Gênesis, no capítulo 6 e versículo 3, enquanto médium, revela como limite para a longevidade humana na Terra 120 anos de existência. Porque seu espírito é imortal e, enquanto encarnado, ele também é carne. Logo, não contenderá o meu espírito para sempre com os humanos, diz Deus. Alerta ele que não há razão para casar a concisão com a ênfase, a clareza com a difusão. O espírito de Lamennais diz que a frieza do raciocínio e da lógica moderna com a exaltação oriental, exemplificando, pede-nos que não aliemos, pois, a nossa análise poética moderna com a poesia mentirosa dos antigos judeus ou pagãos. A idade dos patriarcas é uma figura moral e não uma realidade. A autoridade, a lembrança desses grandes nomes, desses verdadeiros pastores de povos, enriquecidas de mistérios e de lendas que fizeram irradiar em torno deles, existiam entre esses nômades, supersticiosos, idólatras das lembranças. É provável que Matusalém tenha vivido muito tempo no coração de seus descendentes. Notemos que na poesia oriental, toda ideia moral é incorporada, encarnada, revestida de uma forma brilhante, radiante e esplêndida. Logo, quando estudarmos a Bíblia aos raios do Oriente, em meio às imagens douradas nos horizontes intermináveis e difusos dos desertos, das estepes, devemos servir-nos da razão e julgarmos sempre a diferença do tempo, das formas e das compreensões. Saindo um pouco da mitologia, da Bíblia, vamos um pouco na mitologia grega, que, segundo o poeta Hesíodo, na obra Os Trabalhos e os Dias, a criação humana se deu em eras, de forma gradual e decadente. Estranho isso, mas é importante notar. São 5 eras ou 5 idades, cada idade com uma raça correspondente e inferior à anterior. A primeira era, ou raça de ouro, ocorreu durante o governo mítico do deus do tempo, o Cronos. Os humanos não sofriam, viviam em paz e harmonia, na eterna primavera, e eram alimentados com frutas silvestres e mel, que gotejavam da árvore. Em abundância, esse mel caía-lhes, dispensando então a agricultura. Ninguém envelhecia, mas, ao morrer, era comum cair no sono. Esta foi a primeira era. Na segunda era,
ou a raça de prata, governada por Zeus, que criou as estações, tornando-se necessário as casas e também a agricultura. Acabou a juventude eterna, mas vivia-se uma longa infância de 100 anos. Mas, crescendo, entregaram-se a excessos e recusavam-se a oferecer culto aos deuses. E assim passou a segunda era, e vamos à terceira era, ou a raça inferior ainda. Primeiro foi de ouro, a segunda de prata, e agora estamos na raça de bronze. Foi o tempo de pessoas perecíveis, violentas e fortes, com armas de bronze, extinguiram-se mutuamente e foram para o Hades, o inferno grego. A quarta era, ou raça dos heróis, combateram em Tebas e em Troia, as guerras. Alguns se tornaram deuses e foram para o Olimpo. Os heróis injustos foram para o inferno Hades, a terra inferior, submundo. Uma nova era, a quinta era, ou a raça de ferro, inferior então às raças anteriores, de ouro, prata, bronze, agora estamos na raça de ferro, a qual dura até hoje. Temos de incessantes misérias e angústias, tempos de incessantes misérias e angústias. E após a morte, iam para o Hades, ou para os Campos Elíseos, onde esperavam reencarnar ou ir para o Tártaro para toda a eternidade. Isso podemos ler na Wikipédia. Frisamos aqui a ideia mítica de uma juventude eterna para a primeira geração dourada, tal como ocorre em o livro de Gênesis de Moisés, capítulo 5. Por outro lado, creio que esta longevidade nostálgica se refere à vida em Capela, os exilados de Capela, onde as condições tecnológicas garantiam uma expectativa de vida bem mais estendida do que a vida primitiva no planeta Terra. Os estudos dos fósseis humanos mostram que na pré-história humana aqui na Terra, poucos passavam dos 40 anos de idade. Na mediunidade da evidência de João Evangelista, registra que a percepção é de que nesses mundos superiores se vive para todo sempre. Se venceu a morte e que se tem as chaves do Hades ou do inferno. Isso podemos ler no Apocalipse 1 e versículo 18. Em mundos primitivos, como a Terra, dadas as condições insalubres, a falta de assistência médica e principalmente a violência, os vícios, confirmam o que o apóstolo Paulo disse ser pecado. O aguilhão da morte. Isto em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56. E a promessa de longevidade na terra, proposta por Moisés, é para quem honrar o seu pai e sua mãe. Isso podemos ler no livro de Êxodo, capítulo 20 e versículo 12. Ou seja, aquele que evita os excessos, os vícios, os perigos desnecessários, os infortúnios voluntários, que nossos pais não se cansam de nos alertar. Tal como o Espírito Protetor recomendou a Caim: se fizeres bem, não é certo que serás aceito? Agora, se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele o pecado deves dominar. Isso podemos ler no livro de Gênesis, capítulo 4 e versículo 7. Segundo o raciocínio de uma reminiscência da longevidade em outros mundos superiores,
com base no testemunho dos espíritos, registra Kardec que nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das condições da vida na Terra. Vive-se isento de estresse, preocupações, cuidados e angústias. E, portanto, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, e item 9. Resumindo, em outros lugares, em outros mundos, as condições de longevidade não são as mesmas que a expectativa de vida na Terra. As idades para cada fase da vida não se podem comparar. Por exemplo, evocado um espírito de um outro mundo, interrogou-lhe sobre qual a idade que tinha neste mundo e disse: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como contais aqui na Terra. Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós lá nos desenvolvemos muito rapidamente. Se bem, não haja mais de 6 dos vossos meses que estou lá. Posso dizer, quanto à inteligência, que tenho 30 anos de idade que tive na Terra. Isso podemos ler no Livro dos Espíritos, questão de número 188. Ou seja, há pouca resistência à matéria que oferece aos espíritos já muito adiantados. Torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. A forma corpórea ali é sempre a humana, mas aperfeiçoada e purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre. Portanto, não está sujeito às necessidades, nem aos vícios, nem às doenças ou deteriorações próprias do planeta Terra. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, e o versículo 9. E agora vamos revisar um pouco o que aprendemos hoje. Acredita-se em interpretação literal do Gênesis que a vida dos patriarcas, em geral, tenha sido muito longeva. Por exemplo, Adão teria morrido com seus 930 anos. E seu filho, Sete, com 912 anos, ele morreu. Enos, seu descendente, com 905, Cainã com 910, Malael com 897, Jared com 962 e Matusalém, que mais viveu desses patriarcas na Bíblia, foram quase 1000 anos. Ele morreu com 969 anos. Lameque, que era um homem bravo, morreu aos 777 anos. Noé também viveu muito, morreu aos 950 anos, até mais do que Adão. Seu filho, o filho de Noé, Sem, morreu aos 600 anos. Selá morreu aos 433 anos. Éber, com 964. E veja só, Abraão viveu pouco. Ele morreu com 175 anos. Já seu filho viveu 137 anos. Isaac, aos 180 anos, morreu. E Jacó morreu aos 147 anos. Então, parece que estes últimos já viveram uma vida mais próxima da que é o comum na Terra. Assim, Adão, a suposta primeira geração, porque, segundo os espíritos,
houveram várias criações e Adão não foi nem o primeiro e nem o único a viver na Terra. Teria sido então criado no ano 1 e teria vivido o suficiente para ver o seu descendente da 9ª geração, né? O seu tatara, até a 9ª geração de neto, chamado Lameque, que nasceu no ano 874. Isso muito difícil de acreditar. O filho de Adão e Eva, chamado Sete, da 2ª geração, que nascera no 130, morre uma década antes de Noé, que é o da 10ª geração. Matusalém, a 8ª geração, o mais longevo, morreu com 969 anos, no ano 1656, o ano em que o dilúvio chega. Noé viveu 10 vezes mais que o seu avô Abraão. E, quando Noé morreu, no ano 2006, o Abraão tinha ainda 58 anos. Seu filho, Sem, filho de Noé, estava vivo quando Esaú e Jacó nasceram, eles que eram a 22ª geração. Isso no ano 2108. Toda essa incrível longevidade para nós é impossível e, portanto, milagrosa ou sobrenatural, fazendo desses patriarcas semideuses uma geração de heróis míticos. O próprio Enoque, por ser tão justo e merecedor, foi levado por Deus sem passar pela morte física. O que depois o apóstolo Paulo iria questionar, dizendo que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Isso podemos ler na primeira carta de Coríntios, capítulo 15 e versículo 50. O próprio Moisés, como vimos, duvidou dessa longevidade e registrou como real o limite para a longevidade humana na Terra em apenas 120 anos. Isso podemos ler e confirmar no livro de Gênesis, capítulo 6 e versículo 3. Bem antes de ter ocorrido o dilúvio. Por isso, o Espírito de Lamennais nos pede cautela em relação ao estudo da Bíblia, pois as gerações dos patriarcas foram divinizadas, assim como os gregos idealizavam seus heróis e semideuses. Como se não se pode questionar a credibilidade de Deus, que particularmente não creio que fale diretamente a nós, e até mesmo duvidar das personalidades bíblicas, como Moisés, as personalidades bíblicas, é complicado sustentar isso num diálogo interreligioso, com pessoas de outras religiões. Mas fato é que Moisés compilou uma cultura oral, e como sabemos, esta é muito suscetível a falhas de memória e a interpolações fantásticas, tal como o ditado popular: quem conta um conto aumenta um ponto, ou tal como a brincadeira do telefone sem fio, onde cada um passa ao outro uma mensagem ao pé do ouvido e termina a mensagem bem falha e distorcida ao final. Como disse Lamennais, é provável que os patriarcas tenham vivido muito tempo no coração, na mente e na fé de seus descendentes. Uma nação de pastores, nômades, supersticiosos, idólatras, das lembranças dos passados, dos antepassados, com muito tempo, ocioso para enriquecer de mistérios e de lendas os feitos dos seus ancestrais. Aprendemos também que essa longevidade nostálgica se referia, provavelmente, à vida que tinham num orbe distante da estrela Capella, onde as condições tecnológicas garantiam
uma expectativa de vida bem mais distendida do que a vida primitiva no planeta Terra. Segundo o raciocínio de uma reminiscência da longevidade entre outros mundos superiores, com base no testemunho dos espíritos, registra Kardec que, nos mundos que chegaram ao mundo e um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das condições da vida aqui na Terra. Vive-se isento de estresse, preocupações, cuidados, angústias, e, portanto, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. E, em princípio, a longevidade guarda uma proporção ao grau de adiantamento dos mundos, porque também os nossos corpos são cada vez mais sutis, cada vez que os mundos que moramos evoluem. E por hoje vamos ficando por aqui. No próximo encontro vamos tratar um pouco mais sobre o arquétipo coletivo do dilúvio. Continuaremos em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.